Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Meus amados irmãos, o Evangelho dessa Santa Missa, tão rico, que nós podemos aplicar de diversas maneiras, meditar na Palavra de Deus de diversas maneiras, sobre diversos temas. Nós poderíamos meditar, por exemplo, sobre a misericórdia do Senhor em fazer a cura daqueles leprosos. Depois, poderíamos meditar também sobre a palavra de Jesus, da reclamação de nosso Senhor por apenas um dos 10 leprosos curados ter vindo para agradecer, portanto, sobre o tema da gratidão. Poderíamos meditar também sobre o aspecto de que Jesus, no final da cura daquele leproso, daqueles leprosos, Jesus diz: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Jesus que cura o corpo, mas que salva a alma. Nós poderíamos meditar também sobre o sacerdote, sobre o sacerdócio, a pessoa do padre. Ide, mostrai-vos ao sacerdote. Vamos rapidamente então pensarmos e meditarmos juntos nessas palavras. Nosso Senhor, em direção para Jerusalém, passando pela Galileia e pela Samaria, vem ao seu encontro 10 homens que eram leprosos. Nós sabemos que a lepra é uma doença terrível, uma doença degenerativa, uma doença em que a pessoa, desculpa a expressão, mas em vida começa a apodrecer, as células da extremidade do seu corpo começam a entrar em decomposição, ainda a pessoa estando viva. E assim, nós podemos ver a deformidade do aspecto do leproso, nós podemos sentir o odor mal cheiroso que sai daquelas feridas repugnantes, e podemos daí concluir a repugnância que é estar perto, o que é poder estar perto de uma pessoa nesse aspecto, com esse quadro. A lepra hoje em dia tem cura, quando é diagnosticada logo antes, mas no tempo de Jesus a lepra não tinha cura. E a própria lei de Moisés dizia que o leproso tinha que se apartar da sociedade e viver sozinho para não contagiar as outras pessoas. Essa lei era um pouco também medicinal, em vista de evitar uma epidemia, assim como, por exemplo, nós estamos assistindo no mundo atualmente a epidemia do Ebola, que é uma doença incurável, pelo menos não acharam uma cura ainda, e que é contagiosa e que é gravíssima, que é fatal. A lepra, então, nós podemos mais ou menos pensar e fazer uma relação com o Ebola, para nós entendermos melhor. Aquela pessoa que adquire essa doença, ela é de fato isolada, como no tempo de Jesus, os leprosos eram isolados. E aqueles homens, ao verem Jesus, e certamente, por já conhecerem e ouvirem falar de quem era Jesus, do bem que Jesus passava fazendo, os milagres, o ensinamento de Cristo, eles pararam longe, diz o evangelista São Lucas, que eles pararam a certa distância de Nosso Senhor e gritaram: Jesus, Mestre, tende piedade de nós. É interessante que eles veem em Jesus o Mestre. Santo Agostinho, falando sobre essa passagem, ele explica que, de fato, Jesus é o nosso Mestre e Jesus nos tira dos nossos erros. A lepra dos erros. Santo Agostinho faz um paralelo, aplicando a lepra, essa bactéria que contagia, que deforma, ao erro. E nós sabemos, Jesus que é mestre, que é a verdade, nos ensina a verdade e nos limpa, nos purifica dos nossos erros, das nossas fraquezas também. E é interessante o que Jesus diz ao escutar o apelo daqueles homens. Jesus fala: se você crê, você será salvo, você será limpo. Ou então em outras passagens Jesus diz: fica limpo, meu filho. E aquele homem ficou limpo, leproso. Ou Jesus poderia ter tocado também naqueles leprosos, para mostrar justamente a caridade, a proximidade. Mas Jesus não fez assim. Jesus fala: ide e apresentai-vos aos sacerdotes.
É interessante essa passagem. Por que é que Jesus manda aos sacerdotes os leprosos? Não deveria mandar talvez aos médicos? Mas Jesus não iria mandar aos médicos, porque os médicos não tinham capacidade de curar. A lepra era incurável. Por que Jesus manda aos sacerdotes? Porque na lei de Moisés, quando acontecia a cura de um leproso, acontecia porque o leproso tinha recebido um milagre, já que não tinha a medicina daquela época, não curava esse tipo de doença. Então era um milagre, é uma intervenção de Deus. E portanto, ao constatar o milagre, ela deveria ir ao sacerdote, e o sacerdote deveria fazer uma comprovação, se de fato aquele homem estava purificado, estava são da lepra. E aí, ele fazia um laudo, dava um documento assinado pelo sacerdote de que aquele homem poderia ser reincindido, ser recebido novamente na sociedade, porque tinha sido curado. Por isso que Jesus diz, ide ao sacerdote, já antevendo o milagre que ele ia fazer, é claro. Mas agora vamos nos colocar no lugar dos leprosos. Se nós estivéssemos entre os 10 leprosos, será que nós não questionaríamos o que Jesus falou? Bom, os leprosos bem sabiam que eles só poderiam ir aos sacerdotes se eles fossem antes curados. Eles não tinham sido curados ainda. Qual é a lógica disso? Será que na nossa lógica nós não diríamos assim, peraí Jesus, o Senhor disse para mim apresentar o sacerdote para que ele desse a comprovação da cura, mas eu não estou curado ainda. O Senhor primeiro faz a cura, depois o Senhor me manda ao sacerdote. Talvez na nossa lógica, por mais que a gente resista, a gente faria assim. Porque nós somos muito matemáticos nas coisas. Mas a lógica de Jesus, a matemática de Jesus não é como a nossa. E é interessante que aqueles homens obedecem. Aqueles leprosos acreditam e vão. Eles não questionam se Jesus curou ou não curou. E eles começam a ir ao sacerdote e no caminho, diz o evangelista São Lucas, eles ficam curados. Aqui nós podemos fazer uma pausa e pensar, olha o quanto vale a fé e a obediência. Olha o quanto vale acreditar na palavra de Deus. Eles não questionaram, eles foram. Muitas vezes nós não somos agraciados porque nós questionamos a Deus. Nós questionamos no sentido, duvidamos. Nós não temos a fé tão grande como aqueles leprosos. Nós ficamos pensando, não, mas eu vou pagar um mico, porque eu chegando lá vou ser expulso, eu ainda tenho a lepra, Jesus não me curou ainda, Jesus disse que ia curar e não curou, e nós começamos a pensar e fazer 1001 conjecturas. Essa é a nossa lógica. Mas Jesus não quer que nós tenhamos essa lógica. A fé, ela não admite esses pensamentos tão humanos, mesquinhos nossos. E é interessante que quando eles se viram curados, eles continuaram o caminho. Apenas um que não continuou. Foi um samaritano, um estrangeiro. Jesus aqui agora está dando uma alfinetada nos judeus. Na incredulidade dos judeus. Porque Jesus veio primeiro para os judeus. Era o Messias. E eles rejeitaram Jesus. E o samaritano, o estrangeiro, aquele que era tido como um pecador, ele sim voltou. Se prostrou aos pés de Jesus e disse... Jesus disse para ele, meu filho, você está curado, levanta-te, a tua fé te salvou. Mas antes Jesus disse assim, não foram 10 os curados? Cadê os outros 9? Jesus reclama aqui da ingratidão. Minha gente, como é importante nós sermos gratos a Deus. Quantos benefícios que Deus faz para a gente que a gente não agradece. Quantas graças que nosso Senhor concede todos os dias para a gente? A vida, o poder ver, enxergar, ouvir, andar, se movimentar, a força para trabalhar, a saúde que temos, pouca ou muita. E nós não sabemos agradecer, nós somos ingratos. A ingratidão é uma coisa que fere tanto o coração de Deus. Vamos fazer como aquele leproso, vamos ter fé, vamos acreditar, vamos obedecer a palavra de Deus, vamos voltar. Vamos nos aproximar de Jesus para dizer, obrigado Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor faz. Santo Agostinho tem uma frase, agora eu termino, ele diz assim,
falando da gratidão, do agradecer a Deus, do dizer graças a Deus. Que coisa melhor podemos trazer no coração? Que coisa melhor podemos pronunciar com a boca, escrever com a pena, do que esta palavra, graças a Deus. Vamos aprender nesse domingo a lição da gratidão. Vamos pedir a Jesus a graça de nós agradecermos em todas as coisas, nas coisas boas, nas coisas que não são tão boas, na prosperidade e na adversidade. Vale mais um bendito seja Deus na contrariedade, na adversidade, do que 1 milhão de graças a Deus na prosperidade, dizia o santo. Portanto, nesse domingo, vamos fazer o propósito bem prático, no dia a dia. Nós, nessa semana, vamos agradecer a Deus por tudo. As coisas boas que acontecerem e as coisas que não forem boas. Vamos dizer, graças a Deus sempre. Graças a Deus a todo instante. Nosso Senhor vai ficar contente e certamente, no final das contas, nós vamos ouvir também essa palavra de Jesus. Vai em paz, levanta-te, a tua fé te salvou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.